Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Boa noite, Carol. Boa noite, Fred. Ouvintes, trouxe o Apolo aqui para pedir desculpas pelo comportamento dele na primeira edição do Viva Voz de hoje, né, Apolo? E promete deixar o programa e a democracia transcorrerem em normalidade hoje. Boa noite, Vera. É agora que a audiência do Viva Voz vai explodir, deixa ele aí. Trouxe ele aqui para pedir desculpa, mas já bocejou. tirei. Então, deixei ele aqui para ele acalmar um pouquinho. Ele tá tem uma gravatinha, é isso? Do banho, ele vem com essa gravatinha. Muito fofo. Bom, até Vamos bom, lá. Apolo, para dar uma desanuviada, que hoje o dia tá pesado, né, Vera? Pesado, Começamos já pesado. o dia com a matéria do Estadão e todos os desdobramentos, com esses desmentidos. Qual a leitura que você fez disso tudo, Vera? Pois é, literalmente começamos o dia, né? Quando eu acordei 7 da manhã, o WhatsApp já estava pegando fogo com essa história. O Estadão publicou cerca de 5 horas da manhã, reportagem que mostra que o general Braga Neto, que vem a ser o ministro da Defesa, mandou um recado por meio de interlocutores para o presidente da Câmara, dizendo que não haveria eleições se não houvesse o tal voto auditável, voto impresso. Arthur Lira, ato contínuo, teria ido até o presidente Jair Bolsonaro e dito que não aceita esse tipo de coisa, que ele e o seu partido, o PP, vão com o presidente, vão com ele, inclusive, nas eleições, estão juntos, não vão largá-lo, até em caso de derrota, mas não aceitarão nada que se assemelhe a um golpe para ou impedir as eleições ou não aceitar o resultado. Hoje, diante da reportagem, os dois negaram, mas o Arthur Lira negou de um jeito bastante esquisito, né, Carol? Negou dizendo que o presidente optou pela política, como se ele tivesse dois caminhos, a reconhecer que ele tinha dois caminhos, da política ou outro fora da política. E não desmentiu a reportagem do Estadão. E o general Braga Neto era esperado que ele desmentisse. Ele o faz, mas na mesma nota em que ele desmente, ele reafirma a sua crença de que o voto impresso é o melhor, como se ele tivesse, da posição de ministro da Defesa, alguma coisa a ver com isso, com a forma pela qual o Brasil determina o seu voto, e reafirma que as pessoas querem ter confiança no processo, como a desconfiar do processo atual. Então, os dois deixam brechas para caso o Estadão resolvesse abrir os offs e dizer quem confirmou a história para eles não ficarem com a pecha de mentirosos. Então é bastante grave esse quadro. A gente não tinha chegado a esse ponto em que um general tivesse a ousadia de mandar um recado ameaçador para o presidente de um dos poderes. O próprio general Braga Neto já tinha avançado várias casas nesse movimento, quando fez uma nota também em tom coercitivo em relação aos senadores da CPI da Covid. Os próprios comandantes das forças se sentiram autorizados ali a também avançar alguns sinais, mas agora foi o passo mais grave nesse sentido, a ponto de todo mundo ter reagido. Vários ministros do Supremo e do TSE, vários deputados e senadores, mas ainda não no tom que deveria haver. Os deputados e senadores da oposição querem a convocação do ministro Braga Neto para explicar essas supostas ameaças, mas isso ainda não foi aprovado pelo fato de que o Congresso está em recesso e não vai votar requerimentos de convocação neste momento. Mas o clima é grave, o ambiente está muito conturbado e agora a gente tem essa coexistência dentro do governo de um centrão mais poderoso e dos militares que até então vinham dando todo o lastro, o embasamento para o governo, mas que agora se veem aí numa situação meio na defensiva, né? Tendo esse pano de fundo aí de confronto entre o Centrão e os militares, o presidente veio a público hoje, deu entrevista, falou que é do Centrão, Vera. Ele é do Centrão, mas ele também... representão.
Mas ele também sempre diz que é militar, né? Então ele está aí no meio desse negócio. Qual é essa disputa? Uma disputa cada vez menos velada e mais explícita. A gente já viu ecos dessa disputa lá no Ministério da Saúde. Lembremos que o general Pazuello deixou o cargo muito por pressão do Centrão. Existe uma história ainda não contada na sua inteireza, mas que já foi dita, inclusive na CPI, de que o deputado Arthur Lira, ele mesmo, teria posto o dedo na cara do general Pazuello e dito que ele iria perder a cadeira. E isso aconteceu de fato, alguns dias depois. Nesse embate dentro do Ministério da Saúde, o general Pazuello, antes de cair, tentou derrubar um servidor que era apaniguado do Centrão, do Arthur Lira, do Ricardo Barros e outros, e não conseguiu. Essa demissão foi sustada no Palácio do Planalto. Agora, o que acontece? Quem é que perde a cadeira para o Ciro Nogueira virar ministro-chefe da Casa Civil? É ninguém menos que um general, o general Luiz Ramos, que abriu mão de várias promoções a que ele ainda teria direito na ativa, passou a reserva para servir ao governo Bolsonaro como ministro. E agora foi apiado da Casa Civil sem aviso prévio. Ele deu uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo dizendo ter sido pego de surpresa com essa troca e ainda assim baixou a cabeça, dobrou a espinha e aceitou voltar para a Secretaria-Geral da Presidência, uma Secretaria-Geral da Presidência já não com os mesmos poderes que ela tinha quando ele a ocupava, agora despida da articulação política. Então são 2 rounds já em que o Centrão mais ou menos humilhou os militares. Isso mesmo a despeito do fato de uma ala importante das Forças Armadas estar embarcada nessas teses golpistas do presidente. Então é um cenário muito difícil de entender. De um lado, o Centrão avança posições em cargos, em poder e no orçamento, mas neste caso, ao menos das eleições, está funcionando, vejam só que loucura, como o garantidor da democracia. Agora, Vera, às vezes parece que a gente está numa realidade paralela, né? Porque a gente fica aqui debatendo se o ministro da Defesa fez essa ameaça, de fato, ao presidente da Câmara e tal, enquanto o presidente da República, que é a autoridade máxima, faz essa ameaça de maneira explícita, não é velada. Ele fala, um dia sim, outro também, que não vai ter eleição se não tiver voto impresso, que só entrega o cargo para quem foi eleito de maneira democrática, né? Ou enfim, acima de qualquer suspeita. Hoje mesmo, de novo, ele voltou a lançar suspeitas sobre o sistema de apuração, dizendo que essa apuração é feita por meia dúzia de pessoas de uma forma secreta no TSE. Então, assim, o que mais falta, né, para as instituições reagirem? Pois é, elas reagem, mas reagem dessa maneira, né, Carol? Com notas de repúdio, com tweets, com cobranças, como a que o presidente do TSE, ministro Luiz Barroso, diz que fez hoje aos 2, falou com os 2, mas tendo de dar de barato que acreditou nas negativas, mesmo que lá no fundo ele não acredite. Então fica sempre todo mundo muito pisando em ovos. Qual seria o remédio da Constituição para esse tipo de coisa? O general Braga Neto teria de responder por um crime contra a democracia, que colocar em xeque as eleições está ali na lei dos crimes de responsabilidade em grande destaque. O que o presidente da Câmara, Arthur Lira, seria instado a fazer num país sério? Ou desmente de forma cabal, e aí ele teria o risco de desmentir o jornal, tendo confirmado para o jornal, porque eu não tenho a menor dúvida que ele é uma das fontes do Estado de São Paulo, conhecendo as jornalistas, conhecendo o rigor do jornal, conhecendo a maneira como se apura uma informação dessa em off, não tem meios do Estadão ter publicado essa notícia, cravando do jeito que cravou e reafirmando depois, sem ter confirmado com pelo menos uma das 2 fontes primárias dessa notícia. As 2 fontes primárias se chamam Braga Neto e Arthur Lira. Não foi o Braga Neto. Então, o deputado Arthur Lira certamente confirmou isso para o jornal O Estado de São Paulo. Então, ele teria que ser chamado a dizer se isso é verdade ou não, porque se é verdade e ele não agiu diante de uma ameaça como essa, ele prevaricou. Mas ainda assim, se faz uma concertação tal que todos vão conviver no mesmo governo. O general Braga Neto e o presidente do partido do deputado Arthur Lira, que é o Ciro Nogueira, vão estar à direita e à esquerda de
Jair Bolsonaro numa reunião ministerial. Então é o que você diz, a gente está habitando uma realidade paralela realmente. Mas eu acho que tudo isso, todo esse avanço alucinado do Bolsonaro, sem nenhum método, sem nenhuma inteligência, com essas pessoas toscas ao seu redor, está servindo para uma coisa: os partidos que não rasgam dinheiro e não rasgam voto perceberam a aventura dessa história de questionar as eleições e de falar em voto auditável. Estão todos eles em uníssono falando em enterrar esse voto impresso. Na verdade, eu acho que o deputado Arthur Lira só vazou essa ameaça do general Braga Neto para enterrar esse assunto de vez. Então, a gente vai ter aí todos os partidos se unindo para, tão logo a gente volte do recesso, acabar com essa palhaçada, porque as eleições são seguras, a urna eletrônica ela é auditável e é constantemente auditada, não é meia dúzia de pessoas que faz a apuração, como diz o presidente Jair Bolsonaro, é um sistema. A partir do final da votação, esses votos de cada uma das urnas, de forma estanque, são mandados para um computador central que apura os votos no TSE. Então, os partidos sabem disso, ganharam sucessivas eleições, os deputados, os senadores, com esse sistema, assim como Jair Bolsonaro e todos os seus filhos foram eleitos nesse sistema. Então, hoje tem declarações do ACM Neto, que flerta com o governo, do próprio PP, de vários partidos, no sentido de acabar com essa brincadeira de voto auditável e começar a falar sério sobre eleições. Agora, Vera, existe efetivamente alguma chance, alguma possibilidade de um suposto golpe, né? E é disso que a gente está falando aqui, ter maioria de adesão nas Forças Armadas? Pois é nisso que a gente tem que mergulhar, Fred. Poucos são os jornalistas que têm acesso a todo o alto comando das Forças Armadas, que é composto por generais, por almirantes e por representantes da Marinha, pelos brigadeiros. Aliás, acho que eu confundi aí. Brigadeiros, almirantes e generais. Eles são pouco afeitos a falar com a imprensa. Os que falam mais são os da reserva, que não tem tanto poder lá dentro de coerção, de convencimento. Dos 3 comandantes gerais das forças, a gente pode desconfiar, porque eles foram trocados recentemente e foram trocados já nessa toada em que o presidente passou a exigir um certo alinhamento que vem sendo demonstrado por eles e vem sendo demonstrado também pelo general Braga Neto. O que me dizem esses poucos militares que falam com a gente? Que isso não é um consenso no alto comando, que não é nem mesmo maioria, que são esses que falam e não teriam a capacidade de unir as tropas e unir todas as forças numa, por exemplo, atitude mais enfática e mais na prática para questionar as eleições, para impedir, por exemplo, a posse do futuro presidente ou algo do gênero. Mas a gente não sabe, né? No início do governo, a gente chegaria a duvidar de coisas como essas que nós estamos vendo, de notas de generais, tweets endossando golpe, falando em fraude eleitoral, tudo isso era impensável, porque desde a redemocratização os generais estavam na caserna, disciplinados, cumprindo o seu papel constitucional, mas o Bolsonaro abriu uma caixa de Pandora que a gente não sabe que grau de deterioração já causou nas Forças Armadas e qual pode ainda vir a causar ao longo de um ano que nos separa das eleições, se esse papinho continuar todos os dias de fraude, de que o sistema é fraudado, de que a esquerda vai voltar graças a uma fraude. O processo de venezuelização nada mais é do que isso, você ir corroendo dia a dia as instituições, e instituições que são armadas, com base em discursos populistas, discursos radicalizados, discursos ideológicos. Então, a gente está vivendo isso nas polícias e nas Forças Armadas. Se vai ter um grau de adesão suficiente para causar algum barulho nas ruas, como houve nos Estados Unidos, com tentativa de invasão do Capitólio, é algo que a gente tem de ficar muito atento, não esperar para ser surpreendido depois de outubro de 2022.
Com a diferença de que nos Estados Unidos, em todos os momentos, as Forças Armadas americanas tiveram uma posição muito institucional, né? Em nenhum momento insuflaram esse tipo de manifestação, né? O Pentágono logo pulou fora, todo mundo, todos os ministros, não teve dúvida quanto ao compromisso democrático dos militares nos Estados Unidos, e isso fez toda a diferença. Da mesma forma que a Suprema Corte também, e mesmo os ministros do Trump não embarcaram naquilo, e nem o Partido Republicano endossou institucionalmente. Eu acho que o Bolsonaro não terá um partido a endossar isso, não terá nenhum apoio no Judiciário, nem no Legislativo. Então, as Forças Armadas restam como a incógnita nessa equação que vai nos levar ou não a experimentar uma tentativa de golpe, porque eu acho que nunca serão bem-sucedidos. E ainda que os militares embarquem nisso, não vai haver algo que houve em 64, que foi fundamental para o sucesso do golpe, que foi um aval internacional para essa loucura. Hoje em dia, com o mundo globalizado que nós temos, com a configuração do mundo sem Guerra Fria, sem nada disso, não existe possibilidade de um golpe no Brasil contar com reconhecimento de algum país democrático. Então, os militares também vão olhar para isso e vão se segurar nos seus arroubos. Mas daqui para lá, o que a gente pode ter de insubordinação nas PMs? O que a gente pode ter de episódios de pessoas que foram armadas ao longo do governo Bolsonaro com esses sucessivos decretos liberando geral a compra de armas, e essas pessoas, o que elas podem fazer? Então tem todo um paiol montado no Brasil, um barril de pólvora, em que a gente não sabe direito o que pode explodir aqui e ali. Hoje tem um maluco do Roberto Jefferson nas redes sociais com 2 armas na mão e falando em resistir se as Forças Armadas não resistirem, que é por isso que não tem que ter poder de força apenas concentrado na mão do Estado, e brandindo as armas. Por quê? Porque ele foi autorizado. Esse maluco é um maluco autorizado, é um maluco que foi absorvido pelo bolsonarismo. O Bolsonaro é do centrão, mas ele também é tudo isso. Ele é o povo do mensalão, ele é o povo do petrolão, tá todo esse povo embarcado nessa nau dos insensatos. E a nova do Centrão agora é essa fusão de 3 partidos, DEM, PSL e PP. A Carol chamou de Partido Frankenstein, né? Aqui no começo do programa de hoje, pensando qual seria o nome desse partido. ACM Neto com Bivar, com Ciro Nogueira, achei um cozido bem estranho. Né? Eu falei com várias pessoas envolvidas aí nessa articulação, pessoas do Democratas, pessoas do PP, que dizem que esse é um sonho do PSL e do Bivar. Por quê? É um partido que era nanico, que cresceu muitíssimo graças ao Bolsonaro. Hoje em dia tem o segundo maior borderô do fundo partidário, do fundo eleitoral, mas sabe que do jeito que ele está configurado, sem o Bolsonaro ainda mais, ele não repetirá essa performance econômica em 2022. Então o partido é uma empresa que cresceu muito, é tipo empresa de paleta mexicana, virou um boom, e aí dali em seguida ele sabe que vai minguar aquela moda. Então ele está querendo se associar a outros partidos para garantir um grande bolo de dinheiro e garantir que nas eleições eles façam uma bancada forte. Só que o que isso implica? Implica os outros partidos deixarem de comandar o seu próprio orçamento, a sua própria grana, o seu próprio caixa. E isso aí não foi combinado com os russos. Então nem o PP e nem o DEM aparentemente topam numa boa esse acordo. As conversas estão acontecendo. Eles olham para a possibilidade de ter um grande fundão desses eleitoral e crescem o olho. Mas eles sabem que no rachuncho o Bivar vai ficar com a fatia mais gorda. Então é nesse pé que está essa conversa. No caso do DEM também pesa muito o fato de se jogar de corpo e alma no governo Bolsonaro. A ACM Neto fez um movimento nesse sentido na eleição do Arthur Lira, quebrou um pouco a cara, porque perdeu vários próceres importantes do DEM, perdeu o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, o prefeito do Rio, Eduardo Paz, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e está na iminência de perder o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, ele também está acuado entre
o dilema, e tem um dilema na Bahia. Ele sabe que o PT vem muito forte nas eleições na Bahia e lá é o estado menos bolsonarista do Brasil. Ele estar no colo do Jair Bolsonaro numa eleição dessa é muito ruim para ele. Então ele está vivendo um certo dilema, mas que as conversas estão acontecendo, elas estão, e elas giram em torno desse que é o assunto único para todos os partidos hoje, que é o rachuncho do fundo partidário. Daí porque, Carol e Fred, eu acho muito complicado que Bolsonaro cumpra a sua promessa de vetar o aumento desse fundo para 5,7 bilhões de reais. Porque os partidos já estão fazendo contas de quanto vão gastar na eleição do ano que vem, quem serão os candidatos que vão ter mais verba, se vão apostar ou não em candidatos majoritários ou em fazer bancada. Então, esses planos já estão acontecendo e eles dependem de dinheiro. Não é uma equação fácil vetar isso, ainda mais agora com o Ciro Nogueira boletado na Casa Civil. A gente vai ter que acompanhar muito bem essa operação. Pode ser um jogo de cena lindo em que o Bolsonaro vete e o Congresso derrube o veto e ele pose de bonitão ali como quem vetou. Mas tudo terá sido jogo combinado. Ele não fará nada sem combinar o jogo com o PP, que está agora dentro do Palácio. E ele já admitiu, eu sou centrão. Então Bolsonaro hoje é centrão. Ele vai tomar essa decisão como um integrante do centrão. Aliás, você falou no Rodrigo Maia, e o Rodrigo Maia hoje deu uma declaração dizendo que com o Ciro Nogueira lá na Casa Civil, aboletado, né, na Casa Civil, a chance do impeachment vai a 0. Declaração de Rodrigo Maia, por aí, Vera? É isso também está na equação. O que o Bolsonaro pensou ao enfiar esse pessoal para dentro do governo e a dar a eles cada vez mais dinheiro e poder? Se blindar do impeachment e fazer com que o Senado aprove o Aras e o André Mendonça. Eu já disse aqui ontem, repito, não acho que esses dois estivessem ameaçados, mas ele acha que precisava se assegurar. E ele espera também ter alguma blindagem na CPI. Acho muito difícil haver blindagem na CPI. Acho que pouco muda a conformação da CPI com a ida do Ciro Nogueira. Mas é isso, com Augusto Aras ali agradado, eu te amo, Augusto Aras, ele vai provavelmente pegar esse relatório e enfiar numa gaveta. Então é esse o cenário que o Bolsonaro quer constituir, que é um cenário todo ele olhando para 2022. Vamos com música, Vera? Hoje em homenagem ao Apolo também, a música? Ao Apolo e ao General Braga Neto, né? Quem foi que deixou o pessoal, a cachorrada solta aí? Eu fui uma delas, mas o Bolsonaro também. E o meu, pelo menos, late aqui dentro de casa, não ameaça ninguém, nem a democracia. Solta aí, Matheus. A cachorrada tem que voltar pro quartel, né, Vera? Cachorrada tem que parar de latir, que a democracia prevê que cada um fique no seu quadradinho. É isso. Vera, obrigada, um beijo, até amanhã. Tchau, Carol, eu tinha pensado também numa música também, naquela música do TV Colosso, um clássico canino. Ele é um colosso e eu não largo o osso, vale essa também. Aí o Apolo, ó. Esse é o Apolo, mas quem não larga o osso não é o Apolo, não. Valeu, gente. Beijo, Vera. Tchau, gente.